Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa formação continuada, tá? Eu me chamo Renan, sou coordenador, né, da área de ciências no município de Carapebus e me convidaram essa noite para poder falar um pouquinho sobre metodologia ativa, né, com foco na aprendizagem baseada em projetos. E eu pensei em fazer, né, esse encontro de hoje, né, se é que a gente pode chamar esse encontro de aula. Eu vou estar mostrando para vocês dois momentos. Um momento que é a parte de pesquisa, planejamento, organização, e depois a aula propriamente montada, né, organizada para a gente aplicar em sala de aula. Então, a princípio, né, eu queria mostrar para vocês como que eu faço para preparar o meu material. Então, eu preciso ter acesso à internet, preciso ter um computador, né, em que eu vou abrir um navegador, vou usar aqui o navegador do Google, né, e vou utilizar, né, da inteligência artificial, que ela já é uma ferramenta consolidada que facilita muito, né, as nossas pesquisas, ajuda a organizar as nossas ideias e a gente transformar isso num material, né, que seja simples, fácil de usar, né, e que seja que todos consigam compreender aquilo que a gente está querendo passar de informação. Então, eu utilizo o DeepSeek, né? Utilizo esse porque ele é gratuito e tem ferramentas avançadas, né? Considero ele até melhor do que o ChatGPT, mas vocês ficam, né, à vontade para utilizar e pesquisar outras inteligências artificiais, porque eu acho que todas elas são fantásticas, né? Então vai muito da preferência de cada um. E eu gosto dessa daqui simplesmente pelo fato de ter recursos profissionais, né, e a custo zero, ok? Então, eu clico aqui, né, no DeepSeek, ele vai estar em chinês, né, mas a gente pode vir aqui transformar ele para a linguagem inglesa, e a gente clica aqui, ó, no Start Now. Depois de clicar aqui, ele vai pedir para você fazer o login, né? O meu ele já acabou entrando direto, porque meu e-mail já estava cadastrado, então eu usei a conta do Google para poder fazer isso. Vocês podem usar o Gmail para poder fazer o acesso e ele já vai entrar e vai ficar salvo tudo aquilo que você pesquisar no seu e-mail, né? Então, se você precisar a cada nova conversa, é só você clicar aqui, né? Ele vai apresentar essa caixinha e aqui nessa caixinha você vai passar as instruções do que você precisa, né? Então, como o foco da nossa aula, né, tem algumas áreas diferentes e que a gente quer reunir para poder transformar em algo novo, né, interdisciplinar, para ser aplicado na sala de aula, a gente pode, de repente, buscar informações primeiro antes de chegar, né, já de cara e pedindo para ele fazer aquilo que a gente quer como produto final. Então, por exemplo, eu quero saber sobre metodologia ativa, né, então eu posso vir aqui e escrever o seguinte, ó: preciso das informações principais sobre o tema metodologia ativa, né, de aprendizagem baseada em projetos. Se eu dou Enter, né, ele vai fazer uma busca e vai me trazer as principais informações, né? Então ele coloca, né, metodologia ativa, aprendizagem baseada em projetos, né? Ele coloca a definição. Então, aprendizagem baseada em projetos é uma abordagem pedagógica centrada no aluno, né, no qual o conhecimento é construído através da investigação e da resolução colaborativa de um problema complexo, autêntico e desafiador, resultando em um produto ou solução final tangível, né? Então, os princípios chaves é a centralidade no aluno, né? Você ter um desafio norteador, né? Que é um questionamento significativo que ele vai guiar todo o projeto, né? É como se fosse uma hipótese que você estivesse tentando testar ela, né? Ou, né, realmente um problema que você está buscando uma solução para poder acabar com aquele problema.
Autenticidade, né? Então, o projeto ele conexa com problemas do mundo real, da comunidade ou do interesse dos alunos, né? Ele traz, né, a questão da investigação, né? Então, os alunos eles buscam, analisam e sintetizam informações de forma crítica. Existe o trabalho de colaboração, então é um trabalho em equipe, então os alunos eles precisam, né, trabalhar em grupo, se ajudar, trocar informações, né? Então, eles vão desenvolver habilidades sociais. E o produto final público, né? A aprendizagem é materializado em algo concreto. Você pode desenvolver um protótipo, uma apresentação, uma campanha, um relatório, um evento, né? Compartilhado com uma audiência além da sala de aula. E isso vai trazer também para o aluno o quê? Uma reflexão e crítica, né? Que esse processo ele é contínuo de avaliação do próprio aprendizado e do trabalho em grupo. Qual que é a estrutura básica desse projeto, né? Então a gente tem que lançar um problema ou um desafio, né? Que vai se tornar uma questão motivadora e aberta. O planejamento, os alunos com mediação do professor definem os caminhos, as tarefas, prazos e divisão de funções. Tem a pesquisa e a investigação, eles vão fazer coleta e análise de dados, né? Se for possível, vão fazer experimentação e vão consultar fontes externas, né, para trazer mais informações para dentro da sala de aula. A execução e desenvolvimento, né, que vai ser a criação do produto ou solução com testes e ajustes, divulgação e apresentação, compartilhamento do produto final para uma audiência real, né, que pode ser uma outra turma, uma outra sala de aula, ou de repente alguns convidados dentro do próprio colégio, né, e avaliação e reflexão, né, que vai ser a avaliação do processo, do produto e das aprendizagens individuais e coletivas, né. O professor ele vai ter um papel, né, de se tornar um mediador e um facilitador, né. Então, ele que vai mostrar como que é a estrutura, né, do problema inicial, fornece os recursos e ferramentas, né, que vai ser o material e os métodos que vão ser utilizados para poder desenvolver a atividade. Ele orienta as pesquisas e intervém quando necessário, né, e ele avalia o processo continuamente. Em todas as fases, ele vai estar ali, né, com alguns critérios que ele vai observar e vai fazer o registro. Então, garante um ambiente também de colaboração e respeito. E qual que é o papel do aluno? O aluno ele assume responsabilidade pela própria aprendizagem, né? Ele planeja e gerencia seu tempo e tarefas, pesquisa de forma ativa e profunda, colabora, debate e negocia com os pares, né? Os pares são os próprios colegas ali da sala de aula que ele vai estar trocando figurinha para poder chegar, né, num consenso, vamos dizer assim. Toma decisões e resolve problemas e comunica ideias e resultados, né? E quais são as vantagens e benefícios disso? Aprendizagem profunda e significativa, né? O conteúdo é aprendido no contexto de sua aplicação. Então, desenvolvimento de habilidades do século XXI, pensamento crítico e resolução de problemas complexos, criatividade e inovação, colaboração e comunicação e autonomia e gestão de projetos. Então, aumento do engajamento e da motivação, trabalhar em algo real e relevante aumenta o interesse, interdisciplinaridade, naturalmente entrega conhecimento de várias áreas, né? Foi o que a gente estava comentando aí no início. Então, preparação para o mundo real, simula desafios profissionais e sociais. Então, desafios e considerações importantes, né? Planejamento demorado, gestão de tempo em sala de aula, a avaliação, a infraestrutura, resistência a mudanças, né? Então, essa parte da resistência a mudanças, né, por parte de instituições, professores acostumados a métodos tradicionais e até de alunos que preferem um papel mais passivo, né? É aquele aluno que gosta de ter o conteúdo já pronto, né, que o professor copia no quadro e ele copia no caderno, né, e assim por diante. Então, se a gente for analisar a diferenciação em relação ao método de projetos tradicional, né, na aprendizagem baseada em projetos, o projeto é a unidade central de ensino e o conteúdo é aprendido durante sua execução. No método tradicional, o projeto muitas vezes é uma atividade aplicativa de um conteúdo que já foi previamente ensinado de forma descontextualizada.
né? E para concluir, a aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia poderosa para formar cidadãos e profissionais mais capacitados para um mundo em constante mudança. Sua eficácia reside em colocar o aluno no centro de um processo investigativo e criativo, transformando a sala de aula em um espaço de descoberta e inovação. A implementação bem-sucedida depende de um planejamento cuidadoso e de uma mudança cultural na concepção de ensino e aprendizagem, né? Então, essa é a nossa primeira parte, né, que fala sobre a metodologia ativa. Então, outro assunto que a gente também vai estar incorporando aqui é a questão da política nacional, né, de equidade e educação étnico-racial e educação quilombola. Então, a gente vai trazer essa política para cá para a gente trabalhar esses conteúdos também dentro de sala de aula com essa mentalidade da metodologia ativa, ok? Então, eu posso trazer aqui, por exemplo, justamente sobre isso, né? Eu posso pedir para a inteligência artificial trazer para mim, né, as habilidades que podem ser consideradas mais importantes de se trabalhar com esse tema. Então eu pergunto para ele, ó, preciso, né, de informações sobre quais habilidades são essenciais e que se enquadram dentro da política nacional de equidade e educação étnico-racial e educação quilombola. Vou botar aqui, ó, quais habilidades são essenciais para ensinar alunos do ensino fundamental 2. Aí eu também posso ser até mais específico, sexto ano, e que se enquadram dentro da Política Nacional de Equidade, Educação Étnico-Racial e Educação Quilombola. Vamos ver o que ele traz de informação para a gente. Então, ó, baseado nas diretrizes, né, da PNERC e da Educação Escolar Quilombola, as habilidades essenciais para ensinar alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 2 vão muito além das competências pedagógicas tradicionais. Elas devem ser atravessadas por um compromisso com a equidade, o antirracismo e a valorização das identidades. Segue uma categorização das habilidades fundamentais, né? Então, habilidades pedagógico-didáticas específicas, transposição didática intercultural, capacidade de traduzir os conteúdos curriculares obrigatórios a partir de perspectivas e exemplos que contemplem a história, os conhecimentos e as contribuições dos povos africanos, indígenas e comunidades quilombolas, né? Mediação de conflitos e diálogo sensível, habilidade para criar um ambiente seguro, onde questões raciais e étnicas possam ser discutidas abertamente, mediando falas e conflitos de forma a educar, e não silenciar. Então, seleção e criação de materiais didáticos, né? Competência para avaliar, adaptar, criar e utilizar materiais que representem positivamente a diversidade étnico-racial, combatendo estereótipos e a invisibilidade. E avaliação equitativa, né? Desenvolver instrumentos de avaliação que considerem os diferentes saberes, expressões e contextos culturais dos alunos, indo além de um padrão único eurocêntrico. Então, aí vem outras habilidades, né? Então, não vou descrever todas elas, mas posso comentar. Então, o letramento racial crítico, né? Conhecimento da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então, tudo isso são habilidades que a gente pode e deve trabalhar em sala de aula. Conhecimento sobre comunidades quilombolas, competência intercultural,
Então, habilidades relacionais e de gestão da sala de aula, né? Observação atenta e não preconceituosa, criação de um ambiente de pertencimento, escutativa e empática, parceria com a comunidade. Habilidades pessoais e de autodesenvolvimento, né? A gente tem aí autorreflexão crítica, disposição para aprender e desaprender, resiliência e persistência, postura antirracista ativa. E aqui ele coloca para a gente, né, aplicações práticas no 6º ano. Então, tem aí, ó, em língua desculpa, em língua portuguesa, em matemática, em história e geografia, né, e em ciências e arte. Então, puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? Então, ciências e arte, a gente tem aí, ó, conhecer os conhecimentos botânicos e medicinais tradicionais, as técnicas de agricultura quilombola, música, dança e artes visuais como expressões de resistência e identidade. Né? Então, em síntese, o professor do 6º ano, alinhado com essas políticas, precisa ser um mediador cultural crítico, né? Um pesquisador de saberes plurais e um agente ativo na construção de uma escola democrática e antirracista. Sua habilidade mais essencial é conseguir conectar o conteúdo curricular formal à vida e à história real dos seus alunos, garantindo que todos se sintam dignos, capazes e pertencentes. Né? Então, pessoal, a gente até agora só buscou informações, né, que vão servir como base para a gente pensar, né, em como que a gente vai montar esse projeto. Eu também posso buscar e pedir ajuda para a inteligência artificial me ajudar com essa parte. Né? Basta eu dar as instruções de como que eu gostaria de planejar essa aula. Né? Então, eu posso pensar no seguinte, ó, eu posso vir aqui, ó, a gente chama essa parte aqui de prompt, né? Em que a gente vai dar o comando, né, dizendo quais são as informações, as características que a gente quer que ele traga para a gente. Então, eu posso pensar no seguinte, ó, preciso montar, né, uma aula uma aula com metodologia ativa de aprendizagem baseada em projetos que aborde a gente pode pensar, né, em colocar a própria política, né, a política nacional de equidade e educação étnico-racial e educação quilombola. Deixa eu ajustar aqui. Né? Étnico-racial e educação quilombola. Tá? Considerando habilidades propostas pela BNCC, né, que a gente também tem que estar alinhado ali com a Base Nacional Comum Curricular, ok? Então, considerando a habilidade proposta pela BNCC, né, considerando a disciplina de ciências para o ensino fundamental 2, 6º ano. Deixa eu ver se precisa de mais alguma informação. E que seja aplicada com 3 tempos de aula, né, de 50 minutos cada. Vamos ver, a gente pode mandar assim e se precisar acrescentar ou ajustar alguma coisa, a gente faz isso depois.
Então, ó, ele vem trazendo como proposta para a gente o seguinte, ó, projeto de aula, saberes que curam, farmácia viva e os conhecimentos tradicionais quilombolas, né? Então, aqui a gente tem os dados gerais, né? Disciplina Ciências, sexto ano do Ensino Fundamental 2, tempo, 3 aulas de 50 minutos, tema central, plantas medicinais e conhecimentos tradicionais de saúde, e a metodologia, aprendizagem baseada em projetos, com enfoque étnico-racial. Né? A nossa questão norteadora, né, vai ser como os conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais presentes nas comunidades quilombolas e de matriz africana podem contribuir para uma saúde mais acessível e culturalmente relevante em nossa comunidade escolar. Então, essa é a pergunta, né, que a gente vai tá sempre voltando nela para ver se o nosso projeto ele está conseguindo ser desenvolvido para a gente ter um produto final que responda a essa pergunta, né? Então, os objetivos da aprendizagem, objetivos gerais, investigar conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais de comunidades quilombolas e afro-brasileiras, reconhecer a importância da biodiversidade brasileira e sua relação com os saberes tradicionais, desenvolver atitudes de respeito e valorização dos conhecimentos de matriz africana e indígena, né? Então, aqui a gente tem, né, habilidades da BNCC, né, ensino fundamental, sexto ano, ciências, e as habilidades 11, 12 e 13, mais as competências gerais. Então, na habilidade 11, a gente tem o quê? Identificar as diferentes formas de uso dos recursos naturais, incluindo os vegetais. Né? Na habilidade 12, a gente vai fazer o quê? Associar a produção de medicamentos a processos de investigação científica. E as competências gerais a gente vai ter a 9 e a 10, né? A 9 sendo empatia e cooperação, exercitar empatia, diálogo e resolução de conflitos. E a competência 10, responsabilidade cidadã, agir com responsabilidade em relação à biodiversidade. Os objetivos da educação étnico-racial, né, a gente vai estar baseando nas duas leis que a gente já mencionou lá em cima, né, valorizar a contribuição dos povos africanos, indígenas e comunidades quilombolas ao conhecimento científico, combater estereótipos que desqualificam saberes tradicionais e promover equidade através do reconhecimento de diferentes formas de saber. Né? Então, o produto final, a gente vai ter o quê? Um catálogo digital colaborativo, né, Farmácia Viva na nossa escola. Pode ser um e-book ou um site simples, né? Que a gente vai ter fichas falando sobre as plantas medicinais de uso tradicional, informações científicas, como nome e propriedades, históricos culturais, uso em comunidades tradicionais, receitas seguras de preparo, como chás, infusões, ou a própria comida, né? Alimentação. E a gente pode também desenvolver QR Codes, né? Para acesso a entrevistas, se isso for possível, né? Então aqui ele vai destrinchar como que vai acontecer cada etapa da aula, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora porque eu já preparei outro material que a gente vai falar sobre isso, tá? Eu já preparei uma outra aula em que a gente vai mostrar cada etapa dessa e a gente vai falar um pouquinho sobre, ok? Então, só para poder mostrar a vocês como que é a estrutura que a inteligência artificial traz para a gente. Então, já é meio caminho andado, né? Isso aqui é um guia que a gente só tem que ter, como é que eu vou dizer assim, que preparar os materiais que a gente vai ver, se organizar e fazer a aplicação de cada passo desse dentro da sala de aula. Então ele também vem falando sobre o processo de avaliação, né? Quais critérios e o que a gente espera de cada um desses critérios. A autoavaliação, né, para o aluno refletir sobre o que ele desenvolveu. Recursos e adaptações, então, são os materiais, né? E as adaptações para a inclusão. Conexões interdisciplinares, é o que a gente já vem comentando. Então, quando a gente trabalha projeto, mesmo que ele tenha um foco maior para uma determinada disciplina, ele vai acabar abrangendo outras também, né? E a fundamentação teórica, observações importantes, né? E ele finaliza dessa seguinte forma: este projeto não ensina apenas sobre planta, mas sobre como o conhecimento científico é plural e como a ciência escolar pode ser um espaço de reparação histórica e valorização da diversidade.
tá? Então, nesse primeiro momento, a gente para por aqui e daqui a pouco eu inicio com a outra aula que eu preparei para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente vai dar continuidade ao nosso segundo momento, né? É o momento em que a gente está fazendo a aplicação, né, daquilo que a gente fez de pesquisa e buscou com a ajuda lá da ferramenta da IA para a gente desenvolver o projeto, né? Então, a ideia que eu trouxe, né, foi também aplicado ao sexto ano, né, seguindo aquele mesmo exemplo que a gente usou, né, da nossa pesquisa, e ele traz o seguinte tema, né? Cor da terra, raízes da vida, solos, plantas e saberes afro-brasileiros, né? E o tema é a relação entre os tipos de solo brasileiro e as plantas alimentícias trazidas pelos africanos. Então, o tema do projeto é como podemos criar um guia de plantio afro-brasileiro para a nossa comunidade escolar, identificando os solos do nosso entorno e as plantas africanas que aqui podem crescer, né? Então, a habilidade da BNCC que a gente vai utilizar, deixa eu só ver se eu consigo. Eu não vou conseguir, mas eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Porque a imagem da câmera ela fica presa aqui e aí ficou por cima da palavra. Então, identificar diferentes tipos de solo, suas características e sua relação com a biodiversidade regional, reconhecendo a importância dos solos para a agricultura e para a vida. Então, essa é a nossa BNCC, né, a habilidade da BNCC. Conexão, né, que faz com a cultura afro-brasileira, vamos dizer assim. As plantas africanas que se adaptaram ao solo brasileiro durante a diáspora e se tornaram base da nossa alimentação, né? Então a gente tem exemplos aí, o inhame, a banana, o coco, o café, o azeite de dendê, o quiabo, né? Com isso, traz também, né, de forma cultural, os saberes agrícolas trazidos pelos povos africanos escravizados. Então, eles aplicavam o que eles tinham de cultura aqui no nosso território brasileiro. Como identificaram quais solos eram melhores para cada cultivo? Isso também faz parte da cultura deles. Então, esse conhecimento a gente está tentando trazer para a sala de aula e, né, sendo o aluno o protagonista de toda essa história. Então, o produto final, né, a gente tem a intenção de produzir, né, um livro ou um manual artesanal em que a gente vai estar fazendo um mapa dos tipos de solo da região da escola, né? A gente vai ter perfil de 4 plantas de origem africana, pelo menos, né? Se a gente conseguir dividir mais grupos, né, de alunos dentro da sala de aula, a gente pode acrescentar mais plantas, né? Mas a princípio, até para que a gente consiga fazer isso dentro do tempo previsto, 4 plantas seria ideal. Então, a gente também vai ter informações, né, como recomendações de plantio para a comunidade e receitas tradicionais afro-brasileiras, ok? Então, a nossa primeira aula, né, ela vai ter como tema aí descobrindo nossos solos, e o desafio do dia é identificar e catalogar os solos do território da escola. Então, a gente prevê aí uma duração de 50 minutos. E dentro desses 50 minutos, a gente vai dividir em 3 fases. A primeira fase, né, é da investigação inicial. Então, a gente pretende, né, dividir em 4 grupos a sala de aula, né? Esses 4 grupos eles vão sair para fazer a coleta dentro do espaço da escola, em lugares que o professor ele já vai ter determinado, né? Ele pode até, de repente, usar alguma forma de sinalizar para quando levar a turma para esses espaços, a turma ter fácil acesso e conseguir identificar de forma mais rápida e simples, né? Então, o professor, por exemplo, pode identificar perto do muro, no jardim, né, se tiver algum pátio de terra, né, área com grama. E os alunos vão fazer o quê? Eles vão coletar amostras e colocar um pouco desse material, vamos dizer assim, né, dessa terra, dentro de sacos plásticos, e eles vão identificar cada um desses sacos, né? Pode utilizar a mesma nomenclatura que a gente usou para determinar os locais onde eles foram fazer
essa amostragem, né? Então, perto do muro, no jardim, pátio de terra, com grama. E também eles vão aproveitar para fazer as observações iniciais deles, né? Então, verificar a cor, a textura, a umidade, né? E é sempre bom lembrar que o aluno ele precisa ter um caderninho, né, de anotações que a gente costuma chamar, né, de diário de bordo. Então, toda atividade que ele vai fazer, aquilo que ele acha de interessante, aquilo que ele viu, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, ele vai fazendo esse registro no caderno dele, né, para poder levar para a sala de aula e isso facilitar o trabalho dele. Após concluir a primeira fase, a gente passa para a fase 2, né, que é a análise no laboratório da sala. Então, a gente pode, né, dividir a sala de aula em 4 estações, ou 4 nichos, e que cada um ele vai ter uma finalidade, ele vai ter um objetivo principal. Então, se eu divido em 4 estações, na primeira estação eu posso fazer o teste de textura, né, em que os alunos vão fazer a experimentação de esfregar parte daquele material, né, do solo que eles coletaram, né, esfregar entre os dedos para poder sentir e descrever aquilo que eles conseguiram experimentar. A estação 2 seria o teste de permeabilidade, você verificar, né, quão fácil a água consegue se infiltrar naquele solo, ou se tem muita dificuldade para infiltrar. Então, essa estação 2 vai ser para eles experimentarem isso. A estação 3 é teste de compactação, né? Fazer bolinha mesmo, né? Pegar uma quantidade de solo e começar a girar na palma da mão para poder ver se ela vai ficar firme ou se ela vai, ou se não vai formar bolinha, ou se ela vai se desmanchar toda. Então, esse é o teste de compactação que eles vão fazer. A estação 4, né, a observação com lupa, né? Eles vão ver a cor, vão ver componentes, se tem algo além ali de grãos de areia, né? Ou até mesmo para poder verificar o tamanho de cada grão, se tem grãos muito pequenos, grãos muito grandes, enfim. Tudo que eles conseguiram observar e que tiver alguma característica que ficou marcante para eles, eles vão anotar isso, né, no caderninho dele, diário de bordo. E finalizando essa parte, né, a gente vai passar para a fase 3, então, que seria o registro e o planejamento. Então, o professor ele também tem participação, né, ativa nessa fase 3, né, que já é de trazer algumas fichas técnicas, né, para que os alunos possam fazer o registro deles de uma forma mais organizada. Né? Então, o professor ele já precisa pensar nisso para poder facilitar o trabalho do aluno e dele também na hora de fazer a avaliação. Então, além da ficha técnica, né, planejar. Né, já vão começar a pensar nessa fase que planta africana poderia crescer naquele tipo de solo que eles conseguiram observar. Né? E daquele que mais chamou atenção também. Né? Atribuir tarefas para casa, né? Perguntar aos familiares sobre plantas tradicionais. Então, é sempre bom envolver a família. De repente, né, tem pessoas dentro da família que conhecem algum tipo de planta que usa para, né, curar dor de cabeça, dor de barriga, né, enfim. E aí tentar, de repente, trazer isso para a sala de aula também como uma cultura, né, que foi passada dentro da própria família. E aí a gente finalizou a aula 1. E aí, se na organização do tempo, né? Porque na disciplina de ciências a gente tem 3 tempos de aula por semana. Em cada, né, tempo desse tem duração de 50 minutos, mas ele pode estar organizado, né, de maneira diferente. Desculpa. Então, o que acontece? Nessa aula 2, as plantas, né, a gente vai... Na verdade, eu estava falando sobre a questão da organização do tempo, né, da semana. Então, na verdade, esses 3 tempos a gente precisa entender como é que ele está distribuído. Eles são 3 tempos seguidos, eles são 2 tempos num dia e 1 tempo no outro, são 3 tempos separados. Né? Então, para a gente poder se ajustar e fazer com que o que a gente planejou consiga se encaixar, né, dentro desse planejamento que a gente fez. Então,
Na segunda aula, que seria o segundo tempo de 50 minutos, né, a gente vai ter aí o desafio desse momento, que é criar o perfil completo de uma planta afro-brasileira. Então, na fase 1, a gente vai fazer a divisão de especialidades, né? Então, a gente pode dividir em 4 grupos, né, em que um grupo vai falar sobre o inhame, o outro grupo vai falar sobre o quiabo, o outro grupo vai falar sobre o feijão fradinho, e o quarto grupo vai falar sobre banana da terra. Então, eles, dentro desses 5 minutos, a gente vai fazer essa divisão, né, dar orientação para que o aluno ele já tenha isso em mente. A fase 2 é a fase de pesquisa, né, e é que a gente pode também dividir a sala em estações, como a gente fez na aula 1. Então, só que aqui o foco, a finalidade vai ser outra, né? Então, a estação A gente, né, vai caracterizar ela como sendo de pesquisa sobre a origem e a história, né, daquela planta que eles escolheram, né, que aquele grupo ficou responsável por pesquisar. A estação B, né, vai falar sobre as características botânicas daquela planta, né? A estação C, né, o tipo de solo ideal que vai ser utilizado para fazer o plantio da planta, né? E a estação D, os usos culturais, né, que vai ser relacionado a receitas tradicionais, a usos medicinais, né, ou se tem algum significado cultural. E aí eles conseguem terminar essa segunda etapa, segunda fase, né? E aí a gente passa para a terceira, que é a preparação do material. Lembra que o nosso produto final, né, é ter uma apresentação e também produzir, né, um guia prático, né, que pode ser um livro, um manual, né, que eles vão estar apresentando isso, né, para a unidade escolar. Então, cada grupo ele vai ter então a página do guia, né, em que essa vai ter o desenho da planta, as informações essenciais, o solo recomendado, né, até se for possível relacionar com o solo que ele encontrou dentro do colégio. Então, daqueles espaços que ele fez a amostragem, tem algum solo que é próximo daquele ideal para fazer o plantio da sua planta de pesquisa, né? E dicas de cultivo. Então, é o que a gente espera de ter isso, né, de informação dentro do material que eles vão produzir. Então, a nossa terceira aula, né, que vai ser os outros 50 minutos, que pode ser, de repente, em outro dia ou em outro momento, ou, de repente, né, se o professor achar que, né, que a sua carga horária é 3 tempos seguidos e que isso vai se tornar muito cansativo, né, para o professor e para o aluno, de repente ele pode se planejar para usar um tempo em cada semana. Então, ao invés de ele fazer isso numa semana, ele vai usar 50 minutos na primeira semana, 50 minutos na segunda semana e na terceira semana mais 50 minutos e vai finalizar o projeto, ok? Então, isso são adaptações que o professor vai ver de acordo com o perfil, né, das pessoas com quem ele está trabalhando. Tá? Então, da aula 3, a gente vai ter aí construindo a apresentação do guia e apresentação do guia, né? O desafio é montar e apresentar o nosso guia de plantio comunitário. Então, na fase 1, deixa eu só ver aqui. Isso. Na fase 1, a gente vai ter o quê? A montagem do guia. Então, a gente tem que dividir aí, ó, a equipe de edição, a equipe de design, a equipe de revisão e a equipe de produção. Então, cada equipe dessa, né, que a gente vai ter na sala de aula, depois de já ter todo o material, né, de pesquisa pronto, já as coisas já tudo encaminhado para a gente reunir e montar o nosso manual, né, a gente vai dividir a turma, né, nessas equipes para que eles possam, né, colocar a habilidade deles em prática para a gente poder ter esse manual, ok? A segunda fase vai ser a preparação da apresentação. Cada grupo prepara, né, então cada um deles cada representante do grupo, né, vai falar sobre a sua planta, né, vai falar, né, sobre a questão de qual solo da escola ela cresceria melhor, né, mesmo talvez não sendo mais ideal, mas um que seja mais próximo do ideal, né, uma curiosidade cultural daquilo que eles fizeram de pesquisa, né, e de repente dar dicas de como plantar na escola ou em casa, ok?
A fase 3, né, é a feira de troca de saberes. A gente vai fazer a exposição dos guias, vai fazer uma apresentação rápida para uma outra turma ou convidados. A gente pode fazer roda de conversa, né, falando sobre o que aprendemos sobre solos e saberes africanos, e definição do local de guarda do guia, né, se vai ficar guardado na biblioteca, na sala de ciências, né, enfim. Então, a gente finalizou, né, e agora a gente vai destacar o que é preciso de material para poder fazer isso acontecer. Então, para a primeira aula, né, principalmente quando fizer a divisão em grupos, né, a gente vai precisar de 4 sacos plásticos para coleta, 4 potes transparentes, lupa, copos descartáveis, peneira de cozinha, régua e caderno de campo. Então, nenhum desses materiais são difíceis, nada impossível que a gente possa, né, providenciar para conseguir colocar o projeto em prática, né? Então, para a gente poder montar o guia, né, por grupo também, né, a gente vai precisar de cartolina ou papel cartão, canetas coloridas, lápis de cor, cola, tesouro sem ponta, linha e agulha sem ponta para costurar, né, se a gente for fazer o livrinho, né, a gente pode também grampear, mas não sei se fica, né, legal, eu acho que costurar de repente fica melhor, né? Apresentar amostras secas de plantas, isso também é opcional, né, mas também enriquece mais o projeto. E em relação aos materiais que o professor precisa também para orientar e dar suporte, né, ter um mapa da África para poder mostrar os locais, possíveis locais onde, né, foram encontradas essas plantas que eles utilizaram na pesquisa, né, ou aonde elas sejam mais predominantes. A amostra de plantas afro-brasileiras, aqui o professor ele pode ir além e não mostrar somente aquelas que vão ser usadas na pesquisa, mas de repente ele pode mostrar outras, né? Textos informativos nivelados, né? Talvez na hora que for fazer pesquisa, como são alunos de 6º ano, eles podem encontrar nas pesquisas dele muitos termos técnicos, né, palavras difíceis e tudo mais, então de repente cabe ao professor tentar trazer isso para a realidade do aluno, né, modificando, fazendo a linguagem se tornar mais fácil. E não esquecer do modelo de ficha técnica, aí o professor ele pode de repente buscar modelos aí na internet ou fazer o seu próprio, né, para poder ajudar os alunos a organizar, né, as ideias deles na sala de aula. A avaliação, né, tem o checklist de acompanhamento, então na primeira aula, né, o professor ele vai avaliar, né, se coletou as amostras de solo, se realizou testes básicos, se registrou as observações e se participou do planejamento. Na aula 2, o professor vai avaliar, né, se pesquisou em todas as estações, se compreendeu a origem africana da planta, se relacionou com um tipo de solo, se preparou o material para o guia, né? E na última aula, a terceira, né, se contribuiu para a montagem do guia, se preparou a apresentação, se participou da feira de saberes e se refletiu sobre os aprendizados. Então, isso é o que a gente espera de ter, né, de avaliação de cada aula. Aqui ele vem, né, com um exemplo, né, mostrando os critérios que podem ser utilizados para avaliação, né, e as categorias que a gente pode considerar, né, então conteúdo científico, né, cultura afro-brasileira, colaboração, o produto final e a apresentação. E aí, né, o ponto que eu queria destacar, né, seria essa questão, né, quando está excelente é aquilo que a gente realmente espera que o aluno produza, né? Mas se ele não conseguiu atingir essa excelência, o trabalho dele, pelo menos conseguiu atingir alguma parte do objetivo, né? Então ele conseguiu andar pelo meio caminho, vamos dizer assim, né? Então o trabalho dele foi bom, mas se ele não conseguiu atingir nada, saiu totalmente fora daquilo do esperado, né? A gente não vai dizer que o trabalho do aluno ficou ruim e que não atingiu a expectativa. A gente, né, vai voltar e considerar que ele está em desenvolvimento. Então o professor, nesse caso aqui, ele vai alertar o aluno que ele precisa melhorar em algum ponto, em algum aspecto, para ele fazer um pouco mais de pesquisa, para ele, né, melhorar em algum ponto que foi observado que precisa de ajuste, ok? Então,
para os alunos com dificuldade, a gente pode pensar aí, ó, em parceria com um colega, né? Ou então estipular, né, tarefas mais concretas, como coleta, como desenho, né? E num caso mais extremo, a gente já tem modelos prontos para esse aluno ir preenchendo, né? Como se fosse pergunta e resposta. E nesse caso aqui pode funcionar. Tá? Se tivermos alunos mais avançados, a gente pode propor também, né, uma dificuldade maior, pesquisar sobre outras plantas africanas, né, de repente pensar em cálculo de área para plantio, ou então criar um experimento para comparar os tipos de solo, dizendo se ela se desenvolveu bem em um, em outro não. Né? Então, a gente pode ir além. E também pensar na questão da inclusão. Né? Se a gente tiver aluno que tem limitações dentro da sala de aula, a gente pode pensar também como adequar partes, né, de contribuições que ele pode fazer dentro da sala de aula para a produção desse material. Né? Então, aqui são só alguns exemplos, né? E também, né, o que a gente já comentou em outro momento, quando a gente pensa em projeto, por mais que o nosso foco seja falar da nossa disciplina em questão, o projeto ele abrange outras áreas, né, que às vezes no primeiro momento a gente nem percebe, mas depois quando vai fazer uma análise, né, a gente percebe que a gente conseguiu navegar ali por assuntos de outras disciplinas com muita facilidade. Então, um exemplo aqui desse projeto, né, a gente tem a geografia quando a gente fala do continente africano, quando a gente fala de clima, quando a gente fala de solo, né, história, a diáspora africana, escravidão, matemática, medidas, proporções, arte, ilustração, design do guia e língua portuguesa, né, produção textual e apresentação oral. A gente pode ir além, né? Sempre, né, comentando sobre isso. Então, extensões possíveis. Né? Se houver interesse da turma, depois do projeto já concluído, já fechado, né, se isso estiver compondo nota, você já ter a nota da turma, né, a nota do aluno, se for individual, né, a gente tentar propor, se for do interesse deles, fazer coisas além. Então, canteiro experimental, né, plantar uma das plantas no pátio, ou de repente fazer um livro de receitas, né, coletar receitas familiares com essas plantas, fazer uma mostra cultural para apresentar para as outras turmas e se outros colégios, outras unidades escolares estiverem, né, atuando com esse mesmo projeto ou na mesma linhagem, a gente pode fazer troca de sementes com outras escolas. Né? Então, a gente também tem o registro do professor, então o professor, né, ele precisa documentar as descobertas surpreendentes dos alunos, conexões que fizeram espontaneamente, dificuldades encontradas, sugestões para próximos projetos, né, e fazer reflexão, né, com os alunos para concluir o projeto. O que foi mais interessante aprender? Como os saberes africanos nos ajudam hoje? O que fazer com o nosso guia agora? Né? Então, isso são perguntas que vão fazer os nossos alunos pensar e pensar nos próximos passos, vamos dizer assim. Então, esse projeto, né, ele permite que os alunos reconheçam a expertise agrícola africana, valorizam os alimentos do cotidiano de origem africana, compreendem a adaptação cultural e ambiental, divulgam saberes tradicionalmente marginalizados e aplicam conhecimento científico de forma contextualizada. E para concluir, né, o produto final, né, que é o nosso guia, o nosso manual, né, ele tem utilidade real e pode ser usado por outros alunos, professores e pela comunidade, garantindo que o aprendizado transcenda a sala de aula e promova uma educação antirracista e científica. Né? E isso é o que eu tenho para hoje, pessoal. Então, agradeço muito aí a participação de vocês. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim, mas também tem o acesso ao meu WhatsApp no grupo, né, da formação continuada. E é isso. Né? Esse tema da metodologia ativa, ele é um tema que é novidade para todo mundo. Né? Então, vamos tentar fazer a aplicabilidade dele aí nas nossas aulas. Não é nada impossível, né? Dá trabalho um pouquinho, com certeza dá, mas a gente tem ali um resultado também real e num tempo, né, curto.
É um espaço bem curto de tempo para a gente poder ver algo concreto acontecendo na sala de aula. E também vai ser novidade para os alunos, então eles vão estar colocando ali a parte da experimentação que eles gostam bastante dentro da sala de aula e a gente vai ver o resultado dessa produtividade deles, ok? Valeu, obrigado e até a próxima.